Graça e paz, meu amigo irmão, seja bem-vindo ao nosso devocional de esperança e vida. E hoje eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 14, onde nós vamos ler do versículo 8 até o versículo de número 10. Atos, capítulo 14, de 8 a 10, nos diz: Em Listra havia um homem paralítico dos pés, aleijado desde o nascimento, que vivia ali sentado e nunca tinha andado. Ele ouvira Paulo falar. Quando Paulo olhou diretamente para ele e viu que o homem tinha fé para ser curado, disse em alta voz: Levante-se, fique em pé. Com isso, o homem deu um salto e começou a andar. Glória a Deus, queridos. Antes de observarmos um pouco aqui o que aconteceu, eu gostaria de te fazer uma pergunta, na expectativa de que você possa sondar o seu coração juntamente com o Espírito Santo de Deus, a saber como tem andado a sua fé. Meu irmão, minha irmã, quando as pessoas olham para você, quando as pessoas olham para a minha vida, o que elas estão vendo? Elas conseguem ver a nossa fé? Elas conseguem olhar para mim e para você e dizer: ei, ali vai um homem, ali vai uma mulher de fé? Nós temos aqui no texto bíblico um homem que desde o seu nascimento vivia provavelmente sofrendo por causa de uma condição física. Ele era paralítico e nunca havia andado. Provavelmente, o texto bíblico não nos dá muitos detalhes, mas eu acredito que ele dependia das pessoas para ir e vir a qualquer lugar. Mas houve um dia glorioso na sua vida em que ele teve uma oportunidade singular. E ele agarrou essa oportunidade com unhas e dentes, como nós diríamos. Ele ouvira o apóstolo Paulo falar. E queridos, eu não acredito em outra coisa que não que o apóstolo Paulo estava aqui a pregar a palavra do Senhor. Esse era o seu trabalho, essa era a razão do seu viver. Na verdade, aqui o apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, está em sua missão, e as suas missões praticamente emendavam uma na outra enquanto eles fugiam de um lugar para o outro, sempre pregando o evangelho da graça, sempre anunciando a boa notícia de Cristo. Então, quando o texto bíblico nos diz aqui que este homem que era paralítico ouvira o apóstolo Paulo falar, eu creio que ele ouvira o apóstolo Paulo a pregar a palavra do Senhor. E nós bem sabemos pela própria palavra que a fé, ela vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, ao ouvir a palavra de Deus, esse homem foi inundado pela fé no poder do Senhor Jesus, ao ponto de que o apóstolo Paulo, ao fitar os olhos nele, enxergou que aquele homem tinha fé suficiente para ser curado. E essa fé desse homem motivou a seguinte ação do apóstolo Paulo, que declarou: olha, levante-se. E esse homem não só levantou, mas ele saltou, como diz o texto bíblico, e começou a andar. E esse milagre está aqui registrado. Meus irmãos, eu e você precisamos desenvolver a nossa fé em Cristo Jesus, de maneira que as outras pessoas possam perceber isso em nós, de maneira que, pelo simples fato de alguém nos olhar na rua, eles possam entender que nós somos pessoas cheias de fé. Eu e você, pela graça do Senhor Jesus, precisamos aprender, meus irmãos, a sair do nosso estado de paralisia espiritual, porque nós temos fé em Cristo Jesus, confiamos na sua palavra e andamos nessa novidade de vida que nos é proposta. Eu e você precisamos, pela graça do Senhor Jesus, aprender, meus irmãos, a honrar a presença do Senhor Deus e do seu Espírito Santo em nossa vida, queridos, com a nossa fé. Ainda que essa fé seja fraca
e vacilante. O próprio Senhor Jesus nos encorajou dizendo que se nós tivermos uma fé do tamanho de um grão de mostarda, meu irmão, minha irmã, nós podemos dar ordens aos montes para que saia de um lugar e vá para o outro. Não porque somos poderosos ou qualquer outra coisa, mas porque o nosso Deus é poderoso. Nós temos fé porque sabemos em quem temos crido. E como nós sabemos em quem temos crido? Através da palavra de Deus. E ao ouvir esta palavra, nós precisamos ter essa ousadia, perseverança e disposição obediente de andar pela fé, de viver pela fé, de exercer essa fé em Cristo Jesus, de maneira que as pessoas ao nosso redor sejam inspiradas, sejam chamadas, sejam motivadas a andar na mesma fé. A minha oração hoje é para que o Senhor Jesus possa realmente nos ensinar e nos ajudar a viver essa fé no seu nome, diariamente. Eu não sei qual é a situação que você tem vivido na sua vida. Não sei se este problema que tem lhe preocupado é uma situação temporária ou talvez algo com que você caminha ao longo da sua vida como esse paralítico. Mas, meu irmão, hoje o Senhor te chama, hoje o Senhor me chama, Ele nos chama para mudarmos a nossa atitude e para ouvirmos a sua palavra e cheios de fé, vivermos aquilo que Ele tem nos chamado para viver. Que o Senhor Deus dê a você e a sua família um final de semana abençoado em sua presença e que vocês possam usufruir de toda a sua graça e de toda a excelência da fé que há em Cristo Jesus. Até a próxima!